Como seus pensamentos podem afetar a sua saúde? Alguma vez você já se perguntou se há alguma evidência científica que suporta a noção de remissão espontânea, a cura pela fé e outros milagres descritos? Até recentemente não tem havido muita informação científica para apoiar estas alegações, mas isso não quer dizer que elas não ocorrem, porque elas fazem parte da vida. Também não foi dada muita informação sobre o que podemos fazer para ajudar a nossa própria cura, até agora. A informação mais recente que emerge dos laboratórios de ciências é que agora temos a oportunidade de desempenhar um papel importante em nossa própria cura. De acordo com os principais cientistas, nossos pensamentos podem afetar nossa saúde, tanto física como emocionalmente. E não há dados para provar isso. Todas as coisas seguem padrões, ou, no mínimo, deve conter algum. Um dos pontos em comum consistentes, padrões, é o quanto o processo de pensamento de um indivíduo contribui para qualquer problema que ele ou ela pode estar enfrentando no momento. Dr. Deepak Chopra nos diz que processamos cerca de 60.000 pensamentos por dia. Por um lado, isso é uma coisa boa. Ao repetir muitos dos mesmos pensamentos diários, o mundo permanece pouco previsível, e na maioria das vezes é razoavelmente seguro e, portanto, reconhecível. Ao mesmo tempo, alguns destes são pensamentos de problemas. Quanto à dor que está sentindo, aquele colega de trabalho idiota. Isso cônjuge que bebe demais, ou controla demais. Não há dinheiro suficiente para isso ou aquilo. Um desejo de longo prazo para perder peso. Mas, eu tenho em boa autoridade, herdei o gene de gordura temida. Por isso realmente não é minha culpa. O que o Dr. Chopra e muitos outros propõem é que mudamos a nossa consciência um pouco e começamos a prestar atenção aos nossos pensamentos. Se fôssemos seguir um pensamento em sua viagem, essa viagem nos levaria primeiro através do cérebro e, em seguida, para dentro do corpo, e, em seguida, todo o caminho para os próprios genes. Ao longo do caminho nós começamos a perceber que sim, os pensamentos de fato influenciam sua saúde, e isso é apenas um efeito entre muitos. Por exemplo, há muito tempo se ensina que o sistema imunológico é autônomo, portanto, afetado apenas pela atitude, estado emocional e consciência. Agora sabemos que isso é incorreto. Também tem sido uma crença comum de que os genes que herdamos são escritos em pedra. Por isso, se acontecer de ter nascido a partir de um conjunto de genes defeituosos, então isso é muito ruim. Nós apenas temos que aceitar que estamos presos com eles do jeito que eles são. Também não é verdade, como alguns já sabem. O conceito da mente sobre a matéria não é novo. A história está cheia de histórias de cura espontânea, ou que alguém, de alguma forma, venceu alguma grande limitação física, e assim o fez, apesar de alguns prognósticos terríveis. É somente nos últimos anos que a ciência tem avançado ao ponto onde agora podemos traçar os caminhos de um pensamento, todo o caminho até os genes dentro de cada célula. Um dos valores a serem extraídos e utilizados a partir deste novo conhecimento é adicionar credibilidade ao conceito da mente sobre a matéria. São pensamentos reais. Vamos começar com um pensamento, e para fazer isso, a questão pode ser colocada: são pensamentos reais? Para responder a essa pergunta, precisamos regredir todo o caminho de volta 7 ou 8 anos. Pois foi aqui que nos ensinaram que todas as coisas podem ser classificadas como abstratas ou concretas. O teste decisivo para a decisão foi: ocupa espaço, tem peso ou massa, tem movimento molecular. Se o que estamos discutindo está em conformidade com todos os três princípios, então o sujeito é classificado como concreto. Se, no entanto, um desses princípios é violado, em seguida, o tema da discussão é dito ser abstrato, e não físico. Um pensamento quebra todos os três princípios, por isso é definitivamente um físico abstrato ou não. Agora, como pode o nada ter tão diversos efeitos sobre o cérebro, o corpo, atitude e comportamentos, e do mundo em geral? Para os formados em ciências, você estará diante de informações, como uma opinião ou crença que não é apoiada por pesquisas. Os mundos da medicina, biologia, neurofisiologia, etc.,
Usa microscópios e uma grande variedade de outras formas de testes para provar as coisas. Algo escrito na pedra. Uma regra é: se você não pode vê-lo ou medi-lo, então ele não existe. Isto é um problema. Ou seja, como pode um pensamento ser medido? E como pensamento não física, nada, vir a ser processado pelo cérebro. Dr. Candace Pert, um neurofísico, juntamente com inúmeros colegas, foi mapear o cérebro e as vias de algo chamado neuropeptídeos. Após 15 anos de pesquisa, ele e seus colegas só poderiam formar uma conclusão. Os próprios pensamentos, embora o material abstrato ou não, instantaneamente invocar reações químicas no cérebro, chamadas de neuropeptídeos. Os neuropeptídeos então fluem para diferentes partes do corpo, influenciando em um nível físico. Uma vez que o cérebro é um empregador de oportunidades iguais, não discrimina quanto a saber se o pensamento é útil ou não. Ele vai processar um pensamento benéfico tão facilmente como um que não é tão benéfico. Um entrevistador perguntou: qual é a interface ou junção, onde os pensamentos de alguma forma nos afetam fisicamente? Dr. Pert respondeu: as emoções. As emoções são a moeda de troca entre mente e corpo. O entrevistador então perguntou se ele acreditava que isso seja um fato. Os fatos estão na pesquisa de laboratório. Tudo o que fazemos é denunciá-los, foi a resposta. Então, finalmente, estamos descobrindo a prova concreta de que o Dr. Deepak Chopra, Dr. Bernice Segel e inúmeros outros ao redor do mundo vêm tentando nos dizer há anos. O nosso estado de espírito influencia o nosso estado de saúde. Portanto, não faz sentido, tendo em vista estes resultados, cuidar de nosso bem-estar mental, bem como do físico. Alguns podem perguntar: como? Isso quer dizer que todo mundo precisa de um terapeuta? A resposta é que o tratamento pode tomar muitas formas diferentes. Para alguns, deixar um trabalho que eles desprezam é suficiente. Para outros, ficar fora de um relacionamento abusivo lhes fará muito bem. A lista é interminável. Nós decidimos o que vai funcionar melhor para nós. E nós sabemos melhor do que ninguém. Se nós apenas darmos uma chance e ouvir a nossa sabedoria interior, teremos melhores resultados. Para resumir, agora sabemos que o corpo escuta os pensamentos e é influenciado por eles. O consenso parece ser de que, se sente bem, então o nosso pensamento está bem. Se sentisse menos do que bom, ou que ainda está procrastinando em vez de realizar nossos objetivos, então podemos considerar fazer um check-in e ouvir nossos pensamentos. Lembre-se, tudo começa com um pensamento. E há muitas maneiras de mudar sua mente e desfrutar os benefícios.